Sinto honrado nessa noite em receber o convite do pastor Samuel, juntamente com a sua filha, sua esposa, que está aqui juntamente com os irmãos para cultuar o Senhor com o departamento dos adolescentes, os membros desta casa. Então, parabéns, trago uma saudação do nosso pastor Manuel da Ciência Magalhães, todo o ministério, o nosso pastor Samuel, todos os ministérios, muito queridos, Deus te abençoe a todos. Sem perda de tempo, irmão, não sou pregador, viu, meu querido? Só apenas falo do amor de Deus, falo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, aquilo que o Senhor pode fazer nessa noite deste lugar. A Bíblia diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, aí Ele está no meio deles. E aqui somos mais do que 2 ou 3. E eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Ele é real, a presença dele neste lugar. Então abre a tua Bíblia sem pedir em Atos dos Apóstolos. Estarei compartilhando um versículo da palavra de Deus. No início da igreja do Senhor na terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Glória a Jesus. A partir do versículo 32 em diante. Todos acharam, amém? Amém? Diz assim, irmão, a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas vieram comuns. E os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. O versículo 1 do capítulo 5 diz assim, irmão: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Jovens, preste atenção, esse versículo aqui é para vocês nesta noite. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Grava bem, jovens, esse versículo, memorizem. E passando um espaço quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu seus pés e expirou, e entrando os jovens acharam morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e todos os que ouviram essas coisas, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinham em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha aos leitos e escamilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse. E alguns deles, até das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Amém, igreja? Pode assentar, então. Liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, e a palavra que prepara o homem e a mulher
para tomar posse da herança conquistada por nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, ali no céu. Com o hino do nosso obreiro presbítero, né? Louvou que nessa noite nasceste de novo. Entramos no caminho. O caminho, meu querido, ele não é largo, é um caminho estreito. Passou por uma porta muito apertada e tem uma caminhada, irmão, que poucos, que a Bíblia diz que muitos procuram entrar, mas não conseguem. São poucos. Mas sabemos, meu querido, que logo ali no final tem os portais eternos abertos, nos aguardando para que possamos viver uma eternidade com o Senhor. Vale a pena andar com Deus, vale a pena caminhar com o Senhor. Vemos aqui, irmão, a igreja do Senhor Jesus, inaugurada no dia do Pentecostes, depois da ascensão do nosso mestre. Vendo, meu querido, o poder do Espírito Santo, como o Senhor agia no meio do seu povo. A Bíblia diz que no primeiro sermão, nosso irmão Pedro, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que foi uma multidão de quase 3 mil, né? Quase 3 mil almas, meu querido, se renderam aos pés do Senhor, entregando as suas almas ao Senhor. E a Bíblia diz que todos cheios do Espírito Santo. Que graça havia no meio da igreja. Irmão, sempre digo ali em Monte Alegre, né? Uma igreja com graça é uma igreja maravilhosa. Uma igreja com graça, meu querido, o bairro, os vizinhos, meu querido, se sinta contagiado pela graça que há no meio da igreja. E não é diferente aqui no bairro, né, do Gerador, a igreja, a qual é dirigida debaixo da ordenança do nosso pastor Samuel, uma igreja que está cheia de graça. Quando nós entramos por essas portas, irmão, dobramos nosso joelho, podemos sentir, usufruir do poder dessa graça neste lugar. A graça que transforma, a graça que muda, a graça que nos dá graça para adorar e bendizer aquele que vive e reina para todo sempre. A igreja, meu querido, sendo instituída cheio de Deus. A Bíblia nos fala, meu querido, como era maravilhosa a reunião dos apóstolos juntamente com a igreja. Oh, glória a Deus, a presença, irmão, havia adoração genuína, havia, meu querido, um culto genuíno ao Senhor. Não é verdade, meu querido? Aí consertar os apóstolos juntamente com a igreja, né? Vamos fazer o seguinte: tudo que nós temos é nosso, vamos dividir com todos, né? Vamos consertar, vamos vender tudo, sabendo que Jesus vai voltar, e vamos fazer verdadeiramente esse conserto entre todos. Nós não temos nada, vai ser de todo mundo igualmente, uma unidade no meio do povo. E a Bíblia nos fala, meu querido, que todos, né, concordaram com essa ação. A Bíblia diz, meu querido, ali a igreja em Jerusalém, todos vendiam suas propriedades e vinham depositar aos pés dos apóstolos. E de repente, meu querido, um casal vendeu a sua propriedade por nome Ananias e Safira. E quando venderam a sua propriedade em casa, irmão, não vigiaram o crente. O crente não vigiar em casa. Eu sempre digo, irmão, o culto não começa aqui às 19 horas. O culto, meu querido, começa quando você levanta lá na sua casa pela manhã. É quando você abre os seus olhos, né, com aquele sentimento de gratidão, diz: Senhor, muito obrigado, deitei, dormi e acordei, porque é o Senhor que tem me sustentado. Obrigado por esse dia que teve feito o Senhor. E comece, irmão, já a adorar o Senhor, prestar o teu culto de adoração. Louvado seja Deus. Aí, irmão, principalmente os casais, né? Os casais, eu sempre faço isso lá em casa, né? Às vezes pela manhã eu chamo meu filho, e chamo meus filhos, e chamo minha esposa: vamos tomar um café com Deus. Sentamos na mesa, irmão, e ele começa a falar com Deus em oração, e começa a meditar na palavra, irmão. O céu se abre, as maravilhas acontecem. Aí, meu querido, o dia fica muito melhor na vida do crente. Hoje nós estamos vivendo um tempo de tecnologia, né? Ciência avançada. Jesus está voltando, a palavra se cumprindo. Hoje nós temos, nós trabalhamos, viagem para tudo quanto é lado. A gente tem lá 8, 10 pessoas, 8 e 10 motorista. Ninguém conversa mais com ninguém. Aí pega o celular, tudo conversando no celular. Estão perto do outro, mas ao mesmo tempo estão longe do outro. Mas, meu querido, a igreja primitiva era diferente. Reunia, meu querido, era aquele culto maravilhoso. É um culto, meu querido, que falava, né? Olha, o nosso Senhor esteve conosco poucos dias, mas ele foi para o céu. Ele fez uma promessa dizendo: e quando tiver tudo preparado, ele vai voltar. Mas ele disse: ficar em Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que do alto
e sejai revestidos do poder de Deus. E os crentes tinham prazer de vir para a igreja, irmão. Os crentes tinham prazer de reunir, oh glória a Deus. Mesmo nas perseguições, a Bíblia diz que matando o pé de Herodes, matando Tiago a espada, manda prender o líder da igreja que era Pedro. Mas a Bíblia diz que estava lá na casa da mãe de Marcos, né? Estava lá a igreja reunida. Não podia reunir como nós estamos aqui não, irmão. Com essa liberdade aqui, ó, pode falar que Jesus Cristo salva, pode falar que Jesus Cristo liberta. Temos liberdade no Brasil, mas na época não era assim não, irmão. Era muita perseguição. Mata Tiago a espada, manda prender o líder, o pastor da igreja. Se fizer isso, irmão, vai ficar pouco os pastores no carro de pastor. Hoje é bonito dizer eu sou pastor, eu sou isto ou aquilo, mas meu querido, mas na época não. Manda prender o pastor da igreja de Jerusalém, o líder, aquele que é corajoso, manda prender, vamos acabar com eles. Prende Pedro, meu querido, mas a igreja não continua presa não. Vai para a casa da mãe de Marcos e começa a orar, né? E começa a adorar a Deus, oh glória. A graça estava na igreja, meu querido. A igreja não é isso aqui não é feito por um monte de homem não. A igreja, meu querido, é onde vê 2 ou 3 reunidos, como os verdadeiros adoradores ao Senhor em espírito e em verdade. Aí o céu abre, as maravilhas acontecem. Pedro lá na prisão, os irmãos estavam lá na casa da mãe de Marcos. Oh meu Deus, precisamos do nosso irmão Pedro. Oh Senhor, precisamos ainda de Pedro, Senhor, oh glória. Precisamos dele, Senhor. O que vai ser de nós? Nosso irmão Tiago já foi, e agora é o líder, Senhor, que está lá, oh glória. E de repente, oh glória, o céu se abre. Deus manda um anjo, vai lá na prisão. Manda lá um anjo na prisão, meu querido. O que acontece? A igreja cheia do Espírito Santo. Deus trabalha, irmão, para a igreja cheia do Espírito Santo. Fica ligado, irmão, que Deus, eu não vou fazer o que eu quero nessa noite não, irmão. Eu irei falar e fazer aquilo que o Espírito Santo está nos ordenando nesta noite. E a Bíblia fala, meu querido, que de repente o anjo desce, que ele está dormindo. Oh glória a Jesus. Imagine, irmão, o homem sabendo que o teu irmão em Cristo foi embora para a glória, verdadeiramente ferido a espada, morto, e a notícia corre: Tiago morreu, agora Pedro também vai, ele está na fila. Mas irmão, quem dá a última palavra eu sou, irmão, aonde que eu estou vivendo? Eu estou vivendo um tempo, meu querido, como a minha esposa fala, nós estamos vivendo um tempo que verdadeiramente vemos a grande e poderosa mão do Senhor agindo nos mínimos detalhes de nossa vida. Meu Deus, muito obrigado por isso. É uma caminhada linda com Deus, meu querido. Aí Herói fala: agora Pedro vai morrer. Mas o céu não deu ainda a palavra, irmão. A última palavra o céu não tinha dado. A última palavra dizendo: Pedro, a hora ainda não chegou. Não chegou ainda de você vir para os tabernáculos eternos. Tem muita obra a ser feita aí na terra. O anjo desce, meu querido, a prisão se abre. Pedro, atônito ainda, meio que estar sonhando, na verdade, meu querido, sai. O anjo vai abrindo tudo, meu querido, né? Não tem porta, meu querido, onde o Senhor passa, que ela continua fechada. Não tem situação, meu querido, velho, que não muda quando a presença se manifesta. Oh glória! A presença de Deus não quando se manifesta, irmão, oh glória. Assim como o Senhor desceu no Monte Sinai, o monte fumegava pelo resplendor da presença do Senhor. Não é diferente. O crente, quando sente a presença, continuar da mesma maneira. Pedro cheio de Deus, o anjo vai Pedro vai, o anjo vai na frente, Pedro vai atrás. Já estou sonhando, né? Visão do céu, oh glória. Está nem aí se vai morrer, está andando com Deus. E de repente, meu querido, passa lá as portas, chega na rua, o anjo vai embora. Eu, opa, agora verdadeiramente eu sei que o Senhor mandou o teu anjo. Mas a igreja continua lá na casa da nossa irmã, mãe de Marcos, orando, clamando a Deus. Irmão, algo acontece quando a igreja ora. Eu sei que não é aqui o caso do pastor Samuel com a sua igreja. Aqui é uma igreja
Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmão, que crente não quer mais orar. Tem tempo para tudo. Tem tempo para contar problema para todo mundo, mas esquece de contar para aquele que pode resolver. Irmão, sabe como é que é chamado esse tempo aqui? Não é Assembleia de Deus. Na Bíblia diz que Jesus disse quando chegou no tempo: a minha casa é chamada por todas as nações de casa de quem, Samuel? Casa de oração. Casa de falar com Deus, casa de oração, casa de intimidade, casa de particular com Deus. Aqui eu vejo um crente que tem particular com Deus. Aonde estão os crentes que têm particular com Deus aqui nessa noite? Levanta a mão e diz: Senhor, muito obrigado de estar na tua presença. Mas, meu querido, no meio dessa casa, nem todos ainda é convertido. Está andando no meio do povo, influenciado, mas não é convertido. E ali vai Ananias, Safira, ouviu e entrou no acordo, porque a Bíblia diz que quando duas de vós concordar acerca de qualquer coisa aqui na terra, crente vão ter que ter cuidado com o que fala. A boca do crente tem que ter cuidado com o que fala, que você está falando. Se você concordar aqui em qualquer coisa que na terra, 2 ou 3 irmãos, é concordado no céu. Porque Jesus falou que é sim, sim, não, não. Porque que passa disso, meu querido, sabe o que é? Venha do inferno e a procedência maligna. E aquele todo concordaram, irmão. De repente, Ananias, Safira, na sua casa não era convertido. Era crente lá em Jerusalém, mas na sua casa não era. Era crente, pastor Samuel, lá no culto, lá em Jerusalém, na casa da sinagoga, mas quando chegava em casa dava lugar ao inimigo. É como muitas pessoas vão ter prazer, chega aqui na igreja da glória a Deus, profetiza para o mistério, mas quando sai do culto, o culto não continua na sua caminhada até chegar na tua casa. Cuidado, irmão, com a tua vida, leva a sério a tua caminhada cristã. A Bíblia diz, meu querido, que sentando os dois. Espera aí, vamos vender essa propriedade. Não vamos dar nada, vamos dar tudo, só um pouquinho só. Mas esquece, irmão, que os olhos do Senhor tudo vê e tudo contempla. A Bíblia diz, meu querido, que os olhos do Senhor, lá em Hebreus capítulo 4, diz que os olhos, que a palavra de Deus é viva, é eficaz. Você está pensando, ele já está sabendo o que você está pensando. Você está imaginando até discernir os pensamentos do teu coração. Ela está vendo tudo. Ela é viva, eficaz, é mais penetrante. Ela está te contemplando, ela está te vendo. E a Bíblia diz, meu querido, que Ananias e Safira na sua casa se consertaram. Vou fazer isso. Eles vão saber. Eu estou aqui em casa, entre 4 paredes, né? Eu estou nos ocultos, eu posso fazer o que eu quiser. Quem é ele vai ver, vai saber o que nós estamos fazendo aqui em casa. Vamos dar só isso. Meu querido, mentindo diante do Espírito Santo. E uma coisa linda, eu sempre peço a Deus isso, pastor Samuel, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, principalmente, Senhor, a cada dia me capacita com o dom de discernimento de Espírito. O tempo, meu querido, Jesus está para voltar a qualquer momento. Nós temos que ter cuidado como igreja do Senhor. A Bíblia diz que o anticristo, há mais de 2.000 anos atrás, já imperava na terra. João escreve e diz que já é a última hora, há mais de 2.000 anos atrás, em que o espírito do anticristo já está aí. Imagina passar de mais de 2.000 anos atrás, como o espírito do anticristo está atuando na terra. Irmão, não é heresia que eu vou dizer para os irmãos, não. Não é lá fora que ele está atuando, não. Não é lá fora, porque lá fora já está por conta dele. Lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43, a Bíblia nos fala, pastor Samuel, que quando Jesus fala acerca de uma casa adornada, limpa, preparada, o espírito que influenciava aquela casa foi embora. E quando ele volta, vê aquela casa adornada, limpinha, mas vazia. Aparentemente uma casa de crente, mas um crente que não tem compromisso com a palavra. Meu querido, a Bíblia diz que aquele espírito sai, anda por um lugar árido, lugar seco. O que é lugar árido, lugar seco, meu querido? Este mundo que nós estamos vivendo, o mundo jaz no maligno. O inimigo, o que ele quer com o mundo? Não quer nada com esse mundo mais não. Ele só se preocupa, meu querido, aonde tem os verdadeiros adoradores.
aonde está o crente servindo o Senhor, porque aqueles já estão por conta dele. Mas aqui, meu querido, ainda tem pessoa que quer morar no céu, pessoa que quer servir a Deus em espírito e verdade. O que acontece, irmão? O nosso irmão Ananias entra na presença do apóstolo Pedro. Estamos aqui, meu querido, estamos aí. Aí Pedro, meu querido, come sobre o teu Espírito Santo. Oh, glória a Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, meu querido, que tem a presença do Espírito Santo, é coisa linda e gloriosa e maravilhosa. Aí Pedro, meu querido, cheio do Espírito Santo, diz para Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Por que você deste brecha para que o inimigo entrasse no teu coração? Dizendo assim: para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse a parte da verdade, guardando não ficava para ti. Por que você trouxeste aqui no altar do Senhor? Por que tu mentiste não ao homem, mas sim ao Espírito de Deus? O que aconteceu, meu querido? Na mesma hora morreu Ananias, expirou e caiu no meio daquela multidão. A mulher dele foi a mesma coisa. Resumindo a mensagem dessa noite, porque Deus tem uma palavra para mim e para você, dentro dessa mensagem, dessa noite, para extrair para a nossa vida. Estava lá, meu querido, que os apóstolos, estavam os jovens, e os jovens estavam lá vendo a ação, o trabalhar dos apóstolos. Ali, meu querido, aquele movimento, a coisa linda, aquela alegria, aquela singeleza do coração daqueles que serviam o Senhor. E de repente, meu querido, quando Ananias morre, o que acontece? Não foram os apóstolos que o sepultaram, não. Foram os jovens que se levantaram e levaram e sepultaram Ananias. Mesma coisa com a sua mulher. Aí, quando meditando essa palavra, o Espírito Santo nessa tarde falou com o meu coração. Falei: Senhor, que palavra que o Senhor quer falar conosco naquele lugar? A casa é tua, o povo é teu. Irmão, aí Deus falava comigo ao meu coração nessa tarde, deixando um pouquinho a hermenêutica, né? Aí você ficar preso ao texto. Aquilo que Deus quer falar com pessoas aqui nessa noite, neste lugar. Os jovens vai sepulta Ananias e a sua mulher. Sepulta apenas a carne, o físico. Porque o pastor Samuel leu aqui nessa noite que depois de finalizar nosso ministério físico, humano aqui na terra, a Bíblia diz que vai descer o pó, porque do pó veio. Essa matéria aqui vai descer, vai findar, é prazo de validade. Essa semana em Monte Alegre, com um rapaz de 68 anos, muito conhecido de nós lá, andando, trabalhando, foi vender um gado, voltou do seu sítio na estrada, não deu tempo nem de socorrer, caiu de moto, o bombeiro chegou, já deu como óbito. Meu querido, o prazo de validade para mim e para você não sabe, mas pode ser o seu último dia, o seu último culto aqui nessa terra. A Bíblia diz que essa matéria vai descer o pó, como do pó veio. Mas, meu querido, o Espírito volta a Deus que o deu, volta para a eternidade. Agora, o que você tem preparado e para quem será? O Espírito que usou Ananias e Safira foi um Espírito enviado do inferno, demônios. Encheu o coração dele daquele sentimento de perversidade e de mentira. Encheu o coração dele e fez com que o seu corpo descesse ao pó. E nesta noite, meu querido, Deus falou ao meu coração, assim como Deus levantou aquele jovem para sepultar. Eu não sei, meu querido, qual foi o projeto que o inimigo tem consertado contra a tua vida. Eu não sei qual foi o projeto que o inimigo consertou lá no inferno, o espírito enviado do inferno, para dissipar e acabar com a tua vida. Mas nesta noite, Deus está levantando, jovem você, Deus está levantando homens e mulheres, nesta noite, para sepultar esse espírito em nome de Jesus. Porque você está com esse coração cheio, com esse sentimento, se arrastando nesta vida,
isto vai te matar. Mas nesta noite, pelo poder da palavra, o mesmo Jesus é que chegou em Betânia, oh glória, o mesmo Jesus que chegou em Betânia, o seu amigo Lázaro já estava há 4 dias, não tem mais jeito, a morte o levou. Jesus falou: meu amigo, ele só está dormindo, eu vou te despertar. O mesmo Jesus está aqui nessa casa dizendo: jovem, levanta, levanta, levanta. Esse sentimento, esse demônio tem um prazo de validade. Em nome de Jesus, nesta noite vai ser sepultado. Ele vai ter que bater em retirada em nome de Jesus, porque os jovens estão se posicionando. A Bíblia diz, meu querido, que quando os jovens se sepultaram, houve um grande temor. A multidão viu verdadeiramente aquela ali, a igreja do Senhor. E nesta noite, meu querido, Deus está dizendo para mim e para você: nesta noite Deus está querendo te levantar. Deus está te levantando com ousadia, com intrepidez. Nesta noite, meu querido, para sepultar alguma coisa, algum sentimento, alguma coisa que você está se arrastando nesta vida e que está te prendendo de viver o extraordinário de Deus. É noite, meu querido, de você se levantar. A sepultura para o seu inimigo já está aberta, oh glória. É sentimento, é depressão, é angústia, é mágoa. Meu querido, é noite de você liberar perdão. Eu não sei, às vezes você precisa de perdoar a pessoa. Esse sentimento está te prendendo e vai te matar. Mas em nome de Jesus, essa palavra é que liberta. Graças a Deus. E a multidão vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. A multidão com temor e tremor, oh glória a Jesus. A tua caminhada é muito linda e é muito gloriosa. As pessoas vão ver, e através de você, a obra que Deus vai fazer na tua vida. Tem muitos enfermos te esperando. Tem muitos prostrados na beira do caminho que Deus quer te usar, oh glória a Jesus. Aquele que te fez uma promessa não é homem para que minta. Senhor, por que não cumpriu ainda essa promessa? É porque você não sepultou ainda esses espíritos, esse sentimento. Você não sepultou. Você ainda está se recordando e sendo aprisionado. Por isso você ainda não está vivendo o extraordinário de Deus. É tempo de você se posicionar nesta noite. Quer viver o extraordinário de Deus? Sepulta nesta noite em nome de Jesus. Você perdoar, meu querido, não que perdoe é Deus, não, irmão. A Bíblia diz que se tem uma coisa que o teu irmão, vai a ele. Antes que o sol se põe, conserta com ele. Tem crente não que chega na igreja e não olha para a cara do irmão, não. Participa do mesmo corpo, canta ele no mesmo conjunto, meu querido, mas quando chega na igreja, não, eu não posso, eu não suporto esse crente. Esse sentimento é impedindo de você viver verdadeiramente o extraordinário de Deus. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Como está a sua vida, meu filho? A multidão está te aguardando. A caminhada tem muitos na beira do caminho. Você vai ver, tem coisa que você nem vai ver, porque vai ser a sua sombra, pelo poder da palavra, em nome de Jesus, que vai fazer a obra. Você vai ver, meu querido, que grandes milagres, maravilha e prodígio que Deus vai fazer através da tua vida nessa terra. Eu convido a igreja e se coloca de pé em nome de Jesus. Eu creio, irmão, no poder dessa palavra. Você entrou aqui por essa porta se arrastando. Irmão Elson, eu não estou aguentando viver essa vida cristã só de rótulo. Eu estou perdendo a alegria da salvação. Eu fui batizado, irmão Elson, com o Espírito Santo, mas aquela alegria eu já não sinto mais. Virou rotina na minha vida. Meu querido, não é rotina não, por glória a Jesus, porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Onde você foi uma bênção e você chega de Deus, hoje você é mais uma bênção, é mais e mais e mais na presença do Senhor. Você, meu querido, está aqui nesta noite, Elson, eu não aguento mais orar. Eu estou
meu joelho, eu não sei nem como falar com Deus mais. Eu perdi essa intimidade com Deus. O que eu tenho que fazer para renovar essa intimidade com meu Pai? Você sabe nessa noite, em nome de Jesus, lembra-te de onde caíste e se arrependa. Lembra de onde você quebrou o princípio da palavra de Deus. Lembra daquilo que Deus te exortou, te aconselhou e você desobedeceu. E por isso está trazendo consequência na tua caminhada cristã. E você não consegue mais viver aquilo que Deus tem te prometido. Mas é noite de Deus renovar a aliança aqui neste lugar. O mesmo Jesus que operou na vida de Pedro dos apóstolos é o mesmo Jesus que está aqui nesta casa nesta noite. Você é chamado para ser membro de banco. Membro de banco é prego. Você é testemunha viva do Senhor Jesus aqui nessa terra. Você não é levado como o mesmo Espírito que levou Ananias e Safira a viver tristemente o seu fim. Não. Você é chamado a viver o extraordinário de Deus. Uma nova história, uma história linda. Meus filhos, a nossa história aqui nessa terra, antes de nós nascermos, o Senhor já escreveu nos anais do céu. Agora que eu e você temos que fazer, pedir: Senhor, me ajuda a viver no temor e no tremor do teu nome, a reverência da tua palavra, para que eu possa estar alinhado aos teus propósitos, te servindo e te adorando em espírito e verdade. Jovens, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Pais, eu vos escrevi porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, sois fortes. A palavra está em vós. Vocês não vão vencer não. Vocês já venceram o maligno. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está em vós. A palavra que faz a diferença. Esta palavra que santifica, esta palavra que liberta, esta palavra que vai capacitar a cada um de vocês para ser esse instrumento nas mãos do Senhor, para ganhar o bairro gerador para Jesus, para ganhar a pátria para Jesus, para ganhar a nação brasileira é para Jesus. Deus está levantando aqui nesta noite homens e mulheres para fazer a diferença nesses últimos tempos. Eu queria orar pela juventude dessa igreja em nome de Jesus. Eu queria que você viesse aqui à frente, vai para o meu, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu convido a minha filha também, que vem aqui também junto em nome de Jesus. Glória a Deus. Jovens, é tempo, como a igreja primitiva. Quem aqui só batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão, sim. 1, 2, 3. Bota muito ainda, né? Mas vocês têm o Espírito Santo ali. Sabe que vocês têm? Só precisa ser revestido do poder do Espírito Santo. Esse poder para vencer a carne, para vencer este mundo e para vencer o pecado e continuar cheio de Deus para fazer a diferença. Hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Jovem, como vocês são jovens, você nessa faixa etária de idade é tão difícil. Momento de indecisão, momento de tantos sonhos. O que eu vou fazer da minha vida? Será que é isto mesmo? Será que é aquilo? E o mundo com tantas propostas. Proposta, né, tão convincente aos olhos humanos, né, assim? Mas o melhor é estar com o Senhor. Não faça como Esaú, por qualquer coisa vender o seu direito de primogenitura. Não venda, não negocia os princípios do Senhor. Mas cada dia mais seja forte, cheio do Espírito Santo. Busca o batismo com o Espírito Santo. Busca. Poder de Deus. Não é tempo de nós embriagar com vinho que a contenda, não. Mas nos encher do poder do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Pastor Samuel, pastor Detélio, lá na mocidade de vocês, ele Monte Alegre, lá na roça, né? Irmão, nós fomos na mocidade lá na roça, 31 jovens, 32 jovens. Podia contar um tempo que não era batizado com o Espírito Santo. Dobrar o joelho, nós começávamos a nossa consagração das 8 às 10. Tinha dia que era 11 horas e era difícil para terminar a consagração do jovem. É o quê?
querido, vigília. Começaram com a vigília. Não estão vendo mais, pessoal, vigília. Irmão, e isso, eu fico sempre preocupado com a juventude que está chegando. Nós somos resultado, irmão, de uma geração que passou o bastão para nós, mas uma geração que tinha compromisso e dedicação pelas coisas do céu. Então, jovem, é tempo. O meu Jesus que operou no passado continua operando. Igreja, estende a mão para cá em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar por essa juventude em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso eterno, maravilhoso Pai. Aqui está, Pai querido, os jovens adolescentes da tua casa, Senhor. Nesse ministério, Pai querido, tão maravilhoso e glorioso, como a tua palavra, Pai, nos ensina e nos exorta. Pai querido, não foi nós que escolhemos o Senhor, mas você é o que tem nos escolhido. Pai querido, prepara que está cada um em tua presença. Ó Espírito Santo, só o Senhor é poderoso para completar e confirmar essa obra na vida de cada um. Enche, Pai, enche de ti, enche da tua graça, do teu poder e da tua unção, meu Pai, para que eles possam, meu Pai, cheio de ti, fazer a diferença diante dessa sociedade. Pai, que guarda, livra de todo mal, livra, Pai, que do pecado, livra, Pai, da corrupção. Ó Pai, que ele sustenta, Pai, com a tua destra, que eles possam de tudo crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, enche a cada um do teu jovem, Pai, da tua presença, da tua graça, do teu poder. É como teus servos só foram escrever em tua palavra, em todo o tempo seja a alma tua frente e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Esta unção, Pai, que faz a diferença, esteja sobre a vida de cada um. Livra, Jesus, de todo mal. Visita o lar de cada um nesta noite, Pai, com o teu poder. Visita o papai e a mamãe. Visita o gente querido nesta noite. Quebra as barreiras, Senhor. Corta os braços. Repreende todo mal. Repreende todo espírito de enfermidade. E decreta nesta noite, Pai, toda sorte e bênção. Em nome de Jesus. Eu entrego todos em tuas mãos, Pai, crendo na vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, João. Deus abençoe. Em nome de Jesus.